noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos na Fraternidade Francisco de Assis, a nossa casa espírita que fica situada aqui na Vila Prudente, na cidade de São Paulo. Hoje, mais uma vez, temos a alegria de receber o nosso companheiro Milton Filipelli. Você está bom? Muito bem, muito obrigado. É uma honra estar aqui mais uma vez. Que bom, Milton. Ficamos felizes sempre por você atender às nossas solicitações. Mas, como já dissemos, você já faz parte integrante desse nosso grupo, né? Já tenho uma pequena raiz. Mas também você não precisa de uma raiz muito profunda, que você é pequenininho, né, Milton? Uma raiz pequena já é suficiente, né? Tá certo? E hoje você vai falar sobre o quê? Olha, eu volto para falar de um tema que já apresentei aqui, sobre uma afeição diferente. O relacionamento com pessoas difíceis e complicadas. Fica à vontade. Muito obrigado, viu? Muito boa noite, companheiros e amigos da nossa querida doutrina espírita. Quero agradecer o convite sempre muito generoso da direção desta casa, da nossa fraternidade, para mais uma vez contribuir com as reflexões da nossa doutrina. Desejo a todos paz e saúde, porque é exatamente de paz e de saúde o que nós mais precisamos. Esse tema, o relacionamento com pessoas difíceis e complicadas, nós já desenvolvemos aqui na casa há algum tempo. E resolvi trazer de novo este assunto para apresentá-lo em uma feição um pouco diferente do que nós abordamos na última vez. Porque a ciência espírita trata fundamentalmente da vida do espírito, da sua trajetória evolutiva. E conforme nós todos sabemos, a doutrina dos espíritos é a única que vai apresentar para o mundo, a partir de 1857, uma nova reflexão do que é o espírito e da sua vida em diferentes mundos. E o nosso mundo aqui, chamado Terra, é um planeta destinado aos espíritos que estão em fase de provações e de expiações. E nós precisamos entender bem o que são provações e expiações para compreendermos um pouco mais o que é que nós passamos aqui na Terra. E com o Espiritismo fica simples, muito fácil, filosoficamente compreender. Posso assegurar isso sem nenhum receio, porque tudo que nós passamos aqui na Terra é efeito de causas que nós próprios criamos em situações anteriores. Eu vou repetir isto. Tudo que nós passamos, absolutamente tudo, são efeitos de causas que nós criamos anteriormente. Por vezes, essa palavra anteriormente no tempo significa 5 minutos atrás, como uma semana atrás, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos atrás. E é a doutrina que vai localizar esse assunto do ponto de vista da filosofia para explicar. E eu posso garantir que quando nós recebemos uma explicação razoável para as coisas que nos acontecem, nós nos confortamos mais. Eu vou falar diferente. Nós perdemos um pouco o medo de viver. E quanto mais conhecermos a ação das causas e os efeitos delas decorrentes, olha, quanto mais conhecermos, ficará melhor a explicação das razões pelas quais nós passamos por certas dificuldades na vida.
Então, o relacionamento com pessoas difíceis e complicadas merece uma abordagem eminentemente doutrinária, segundo a doutrina espírita. Por isso que eu estou voltando para fazer essa abordagem dentro do conhecimento espírita, como uma contribuição para que possamos melhorar a nossa condição de vida aqui na Terra. Hoje se costuma dizer, melhorar a qualidade de vida aqui na Terra. E nós podemos fazer isso sim. O tema relacionamento com pessoas difíceis e complicadas merece hoje um estudo dentro da psicologia, dentro da sociologia, de forma variada. Eu deixei de anotar os títulos de livros que estão envolvendo este tema no mundo inteiro. Então eu resolvi fazer assim. Eu vou à fraternidade falar desse tema novamente, o relacionamento com pessoas difíceis e complicadas. Então eu vou imaginar que eu vou entrar numa livraria, aqui eu busquei uma ilustração da Livraria Cultura, que é realmente um local onde nós podemos fazer opções simplesmente notáveis do ponto de vista da literatura. Vou procurar a estante que esse assunto pode ser conduzido tanto para quem vai tratar com pessoas difíceis ou pessoas difíceis que querem se tratar. E na prateleira então eu vou começar a procurar livros que tratam desse assunto. Eu deixei de anotar os títulos depois que passou do número 100. Mas eu trouxe algumas coisas aqui para vocês verem. Olha quanta contribuição nós temos na livraria para comprar, para cuidar das pessoas difíceis e complicadas. Porque eu tenho a certeza absoluta, eu estou falando para pessoas, para companheiros, que devem ter, no mínimo, uma pessoa difícil ou complicada na família. Falei bem? Eu não estou sentindo muita firmeza, mas eu vou achar que sim. Então nós temos uma ou mais pessoas difíceis e complicadas na nossa família, ou amigos de trabalho, pessoas com as quais nós convivemos. Deem uma olhada nos títulos, que eu entendo são verdadeiros manuais para nos ensinar como devemos cuidar dessas pessoas. Então fica simples, é só ir na livraria, comprar um manual, ler o manual, chegar em casa e aplicar o que está escrito no manual. É só usar de uma metodologia no processo do relacionamento humano e nós vamos ter aí uma condição de ajudar no relacionamento com as pessoas que são difíceis e complicadas. Bom, podemos fazer um alerta. Dificilmente nós vamos resolver os problemas das pessoas difíceis e complicadas apenas lendo esses livros. Porque o assunto é um pouco mais sério do que possamos imaginar. A começar pelo próprio título. O que vem a ser uma pessoa difícil? O que vem a ser uma pessoa complicada? Por que é que nós usamos essas expressões? Da última palestra que fizemos sobre esse tema até hoje, eu procurei perguntar para as pessoas comuns o que elas entendem por uma pessoa complicada. Então nós vamos abrir aqui o nosso pano de fundo para localizar o tema, primeiro, de como as pessoas consideram as pessoas difíceis e complicadas. E dizem assim: olha, uma pessoa é muito difícil e complicada quando ela não combina, não aprova e não aceita as nossas ideias e as nossas opiniões. Também, uma pessoa é difícil ou complicada quando não aceita as sugestões, por mais positivas e bem intencionadas que sejam.
Eu já falei 1000 vezes, já mostrei o caminho, mas é muito difícil, muito complicado. Parece que não entende o que eu falo, ou não quer entender o que eu falo. E mais, quando a pessoa quer se mostrar proprietária exclusiva de suas ideias, não as dividindo com ninguém. Ou ainda, quando gosta de complicar as coisas, ao invés de simplificá-las. Bom, agora tem que dar uma paradinha, porque parece que isso aqui é um tema muito sugestivo. Será que existem pessoas que realmente gostam de complicar ao invés de simplificar as coisas? O que é que vocês acham? Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês estão tentando localizar alguém em casa, junto à família, os vizinhos, os colegas de trabalho, não é assim? Tem sim. Existem pessoas que gostam de complicar o que é simples, o que é fácil. Só que eu sou espírita e preciso localizar o tema dentro do conhecimento espírita. No início da palestra, eu disse que o Espiritismo nos ensina que nós vivemos num planeta de provações e de expiações. Então, antes de continuar, dou uma paradinha aqui, eu devo explicar o que é isto, para ficar melhor o nosso entendimento didático sobre esta matéria. Provação, a palavra já diz, provas, são escolhas ao arbítrio do próprio espírito, que deseja, segundo, estou falando, lendo o que está escrito lá no livro dos Espíritos. O espírito deseja saber se é capaz de passar por determinadas provas e para medir o grau do seu adiantamento espiritual. É o que está escrito lá. Então ele estabelece uma ou mais provas. Mas o que é uma prova? Se eu comparar uma prova com o que o aluno faz na escola, ficará bem fácil de compreender. Com a explicação pedagógica de que quando o aluno ele termina o ano e ele é submetido a determinadas provas, não é a escola que quer medir o grau de conhecimento do aluno. Do ponto de vista da pedagogia, é o próprio aluno que quer saber se ele já aprendeu as lições que foram ensinadas lá na escola. Eu vou voltar ao que está escrito lá no Livro dos Espíritos. O Espírito estabelece ao encarnar uma ou mais provas para se submeter a fim de medir o grau de adiantamento espiritual, para saber se ele já está mais adiantado, ou se ele ainda está menos adiantado. Notem que eu não falei atrasado. E por que eu não falei atrasado? Porque eu conheço uma lei que o Espiritismo chama de lei de evolução, uma lei natural, e devo dizer que, segundo essa lei, todos os espíritos estão a cada átimo de tempo mais adiantados do que estavam anteriormente, antes desse átimo de tempo, que é a menor fração. Significa que a cada minuto nós estamos avançando, nunca voltamos para trás. Eu expliquei o que é provação segundo a doutrina espírita. E expiação? Expiação são os efeitos das causas que o espírito provocou, promoveu, e que ele tem que colher ao longo de toda a sua trajetória evolutiva. Existem acontecimentos na nossa vida hoje que são resultados do que nós estabelecemos na encarnação anterior, ou em duas anteriores, em 3, em 4, em 5. Então são efeitos, são resultados, consequências, que o Espiritismo chamou de expiação, porque, conforme nós sabemos, do ponto de vista cultural, a doutrina espírita surgiu no século XIX, na metade do século XIX, com toda a carga de influência cultural da França, da Europa, e posso dizer, com a carga de influência da linguagem católica, porque a palavra expiação é uma
terminologia do catolicismo. E dentro do catolicismo, a palavra expiação significa castigo ou punição. E castigo e punição não existe segundo a filosofia espírita. Então nós vamos entender essa palavra expiação como efeito ou consequência de causas anteriormente produzidas. Agora eu volto aqui para o tema. Então eu tenho um quadro de pessoas que gostam de complicar as coisas ao invés de simplificá-las. Alguém poderia perguntar, nesse caso, as pessoas que gostam de complicar ao invés de simplificar, estariam passando por provação ou por expiação? Eu vou adiantar um pouquinho para depois ficar mais fácil compreender esse tema. Quase sempre, as pessoas que complicam as coisas ao invés de simplificá-las, denotam que já estão complicadas do ponto de vista espiritual, são pessoas confusas espiritualmente. Logo, eu endereço esse assunto para o campo das expiações, das consequências. Elas estão mostrando o que elas são do ponto de vista espiritual. Ou ainda, pessoas que se mostram como sendo enigmáticas. O que seria uma pessoa enigmática? Seria uma pessoa, e é uma pessoa, que a gente é difícil de compreender o que ela pensa, o que ela fala, o que ela quer. A pessoa enigmática se esconde através dos acontecimentos. Olha, não sei muito bem o que ela quer, não, é muito difícil de compreendê-la. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, manifesta um gosto de manhã, outro gosto à tarde, à noite. Olha, notem que eu estou deixando de lado tudo o que eu falei aqui na primeira palestra, à luz do conhecimento da psicologia, porque nós traçamos naquela oportunidade verdadeiros quadros sobre a personalidade humana. Hoje nós vamos tocar no assunto do ponto de vista da abordagem espírita. Então a pessoa enigmática, ela se torna de difícil relacionamento. Ou ainda aquela pessoa que não gosta de obedecer ordens, e fica difícil, inclusive, para encontrar um bom emprego. Porque na estrutura do trabalho, existe um processo hierárquico que a pessoa tem que obedecer. Ou ainda que não respeita as coisas alheias. Eu vou tomar um pouquinho de cuidado, mas eu vou entrar nesse assunto aqui. E talvez vocês conheçam, porque essa opção aqui da pergunta, para aqueles que responderam desta forma, significa que existem pessoas que não adotam o princípio do respeito às coisas dos outros. E eu descobri que existem pessoas que confundem tanto, que pensam que as coisas dos outros são delas próprias. Ou então que invade o espaço alheio. Existe na linguagem popular o termo, é uma pessoa muito espaçosa. Vocês já ouviram essa expressão? Uma pessoa que vai entrando e vai tomando conta do espaço dos outros. Quando a gente percebe, já ocupou o espaço alheio. Ou então aquela pessoa que é intolerante, impaciente, mal educada, respondona. Essas foram respostas que deram a nossa pergunta de o que você acha que é uma pessoa complicada. São indicações que as pessoas encontraram. Ou então pessoas que não sabem conviver bem em grupo, em coletividade, principalmente no núcleo familiar. Eu penso que vocês estão imaginando as pessoas que conhecem e que passam por estes perfis que estamos mostrando aqui. Como essas respostas foram dadas popularmente, então eu acredito muito de que quem respondeu estava imaginando em alguém. Nenhuma pessoa a quem eu perguntei disse assim, eu sou complicado, ou sou difícil.
Gostaria de poder perguntar a cada pessoa que está aqui no auditório, mas levaria algum tempo para a gente fazer essa enquete. Mas eu peço a você, que está ouvindo com paciência e elegância esta palestra, que responda a esta pergunta. Você se acha complicado e difícil? Por quê? Responda a si mesmo. Porque normalmente nós destinamos esses adjetivos qualificativos para as outras pessoas. Não é verdade? E está bem, porque nós estamos fazendo uma análise da personalidade humana. Ou ainda a pessoa que sofre de tensão, de depressão, de síndromes, de traumas, de fobias, obsessão. Agora eu preciso perguntar e quero que vocês respondam claramente. Já tiveram a oportunidade de contactar pessoas que estão vivendo problemas obsessivos? Sabem o que é obsessão? Porque a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria examinam esse tema e hoje existem tratados simplesmente notáveis a respeito deste assunto, que à luz da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria, o tema obsessão é considerado uma enfermidade. E o espiritismo também examina esse assunto? Examina esse assunto. Como é que o espiritismo explica a obsessão? Então eu vou rapidamente colocar aqui para nós enquadrarmos o assunto dentro deste tema, junto das pessoas difíceis e complicadas. O espiritismo diz que a obsessão é uma enfermidade de origem espiritual. E para quem gosta do tema, eu só vou lembrar, porque tenho a certeza todos já leram e já conhecem. É um livro que Allan Kardec escreveu e publicou em 1861, no mês de janeiro, chamado O Livro dos Médiuns. E existe um capítulo especialmente escrito para tratar desta matéria. É o capítulo número 23 do Livro dos Médiuns. Allan Kardec ele faz a classificação da obsessão, fala de cada item, porque não é gradual, são gêneros, são processos, simples, fascinação e subjugação, e depois vai oferecendo algumas ideias muito sugestivas de como nós podemos tratar esta enfermidade à luz do conhecimento espiritual. A mesma coisa não se dá nem com a psicologia, nem com a psicanálise, nem com a psiquiatria. Porque o espiritismo já envolve o tema partindo da premissa apresentada por Allan Kardec de que a obsessão é uma doença, uma enfermidade de origem espiritual. E diz que ela se apresenta como um fator de interrelacionamento entre espíritos com problemas de ordem moral. Então, o fator predisponente da obsessão, segundo o espiritismo, é o fator de ordem moral. Também pessoas hipocondríacas, que trazem uma preocupação mórbida pelo estado de saúde e medo de doenças. Conhecem? Conheço várias pessoas que fabricam doenças. Pessoas que têm em casa prateleiras e prateleiras de remédios para todos os tipos de doenças, mesmo que eles não tenham ainda doença, mas já comprou antecipadamente, porque se um dia ficar doente, está lá na prateleira já o remédio para combater essas enfermidades. Vocês já tiveram oportunidade de conviver com pessoas hipocondríacas, fabricantes de doenças? Sim ou não? É simples o relacionamento. Tudo que elas falam, em tudo que elas falam, levam o assunto doenças. E se nós pudéssemos aprender com as grandes e sábias lições da vida, de como viver melhor,
usando pensamentos altamente positivos, com o tempo a gente abandonaria a palavra enfermidade, nem falaria do que está, porque levantando de manhã, ao invés de falar de doenças, vai agradecer um novo dia e o que ele realmente pode mostrar para uma boa vida, bons momentos em nossa vida. E também as pessoas que são viciadas em qualquer tipo de droga, tanto as lícitas quanto as ilícitas. Elas mantêm comportamento antissocial, sofrem de qualquer tipo de compulsão, ou ainda aquele que é fascinado pelo computador ou na frente da televisão. Como se relacionar então com essas pessoas? Em primeiro lugar, eu devo fazer uma remissão de ensinamento lógico apresentado há mais de 2000 anos. Conforme vocês sabem, o Espiritismo adota inteiramente as lições morais de Jesus de Nazaré. Allan Kardec, quando na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, questionou qual o modelo de homem que poderia ser seguido pela humanidade, recebeu como resposta um prêmio, eu entendo assim, como grande contribuição para a nossa reflexão moral. Os espíritos responderam a essa pergunta, dizendo de maneira muito rápida, lacônica até a Kardec: vede Jesus, isto é, olhe, estude as lições de Jesus de Nazaré e você vai ter ali um conjunto de ideias sugestivas de como nós podemos transformar a nossa sociedade humana. E então, quando nós examinamos esse conjunto de lições morais, entre todas elas, e em quase sempre Jesus tocou no assunto, nós vamos ler 3 palavras que fazem o conteúdo pedagógico dos ensinamentos morais de Jesus. Eu vou pedir aos irmãos que me ouvem a gentileza de prestarem bastante atenção no que nós vamos mostrar agora, porque quando nós dizemos assim, olha, eu tenho gente muito complicada ou difícil em casa, ou no meu trabalho, ou então parece que as pessoas estão cada vez mais de difícil compreensão sobre a vida, nós vamos entender que Jesus de Nazaré, ele tinha uma antivisão sobre a natureza humana e a natureza espiritual do homem. O que vem a ser isto? Jesus sabia, como sabe, que nós somos espíritos ainda imperfeitos, intelectual e moralmente falando. Eu usei a expressão, Jesus sabe. O que é isto? Ele sabe. Jesus conhece a nossa natureza espiritual. E eu disse ainda hoje, nesta palestra, que nós somos espíritos morando, residindo num planeta chamado Terra, passando por provações e expiações. Aí está o grau da nossa dificuldade na vida. O grau de dificuldade na nossa vida. Então eu vou mostrar as 3 palavras destacadas por Jesus que resolve o problema humano. Eu vou dizer assim, resolve o problema de relacionamento humano. E se eu falo que resolve o problema de relacionamento humano, eu já estou entrando na palavra mágica muito utilizada, mas muito utilizada por todas as ciências de relações humanas, a palavra moral. O que é moral? O que significa moral? Por que nós usamos essa palavra? E dizemos, aquela pessoa é sem moral. Já ouviram essa expressão? Não é possível não ter moral.
O que nós podemos adjetivar é se essa moral é boa ou ela é ruim. Isso nós podemos fazer. Por quê? Porque a palavra moral significa regra de relacionamento. E varia de pessoa para pessoa. Varia de família para família, de sociedade para sociedade, civilização para civilização, de mundo para mundo. O que é considerado moral em um determinado ponto pode não ser em outro ponto. Ué, mas como é que Jesus então tocou nesse assunto? Ele tratou, primeiramente, de sugerir que as pessoas não falassem mal, não fossem maledicentes. Por quê? Porque quando nós falamos mal, nós otimizamos o mal, valorizamos o mal, agigantamos o mal. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês tenham certeza, vão concordar comigo, em gênero, número e grau. A mídia, chamada mídia, porque é uma palavra latina, mídia termina em A, então é plural, significa recursos, instrumentos de comunicação. A chamada mídia, ela otimiza o mal. Ou não? Se eu chegar em casa e sintonizar, abrir a televisão, eu vou notar que a maior quantidade de notícias dizem aos acontecimentos maus da nossa vida. Se eu tiver duas pessoas conversando, e se eu puder colocar um aparelho de ouvir o que elas estão falando ali, é bem provável que mais de 75% da conversa vai ser sobre falando mal de alguém. Eu estou errado, não? Me ajudem, por favor. Então Jesus, sabendo disto, criou um trabalho ligado ao relacionamento humano, partindo da premissa de que para melhorar a qualidade da nossa vida, nós precisamos diminuir a quantidade de palavras más, de exemplos maus, de pensamentos maus. E ele tratou então de não otimizar o mal. E fez frente a isso, falando de que nós não deveríamos ser maledicentes. Por quê? O que é que muda? Muda assim, quando você, ao invés de ver o lado mal de uma pessoa, destacar o lado bom, magneticamente você atrai o lado bom, as coisas boas para você. O que significa isso? Que é usar o pensamento como uma força de atração para aquilo que nós mais desejamos. Se eu perguntar aqui, o que é que você quer mais na vida? Pode dizer também, quero ganhar muito dinheiro, porque precisa às vezes de muito dinheiro para resolver os intrincados problemas de ordem material. Outros vão dizer assim, eu quero ter muita saúde. Já passei tantos problemas ligados a enfermidades que eu quero ter muita saúde para ser muito feliz no restante dos dias que eu tenho pela frente. Ou então quero viver bem com a minha família. Quero atrair o antigo amor. Eu não vou fazer essa pergunta para vocês não, mas eu fiz outro dia no interior de uma cidade. Quem queria atrair, muita gente levantou o braço, queria atrair novamente para si o antigo amor. O que vem a ser isto? Saber usar o pensamento para a atração das coisas que nós queremos. Conforme eu disse, Jesus estava na nossa frente, muito. Então ele podia prever que as nossas dificuldades maiores estão em relação às coisas como nós pensamos em relação ao mal. Mal pensar, mal dizer e mal fazer. E ele destacou 3 pontos que eu vou apresentar aqui e pediria encarecidamente que levassem isso como uma recomendação
um prêmio, um presente nesta noite, porque se alguém quiser transformar a vida, é só seguir essas recomendações que não são minhas, são de Jesus de Nazaré. Como conviver com pessoas difíceis e complicadas? Primeiramente, através da paciência. Eu vou voltar essa palavra já já. Segundo, usando de tolerância. Terceiro, praticando a indulgência. Paciência, tolerância e indulgência. Eu vou pedir a vocês que repitam 3 vezes, fortemente, para nós realmente fixarmos esses ensinamentos de Jesus de Nazaré. Paciência, tolerância e indulgência. 1, 2, 3. Paciência, tolerância e indulgência. Outra vez, por favor. Agora mais forte. Paciência, tolerância e indulgência. Se eu olhar no espelho e falar essas palavras para mim num processo de autossugestão, porque eu sei que você tem paciência. Eu já estou olhando e vejo nos olhinhos das pessoas que têm paciência. Eu sei disso, tem. Que é tolerante. Só que agora eu vou mostrar as lâminas seguintes para nós percebermos aonde Jesus estava encaminhando este ensinamento para nos dar segurança. Veja que coisa interessante. Paciência é saber esperar, é saber aguardar, sem pressa, nem precipitação. Eu tenho que medir o grau de paciência que eu tenho para com as pessoas. Porque se eu quero me relacionar com as pessoas difíceis e complicadas, eu preciso desta ferramenta de trabalho. Jesus não brincava de ensinar. Jesus ensinava em profundidade. É um grande segredo para a nossa vida, como força positiva, ter paciência, usar a paciência. Porque, irmãos, eu já disse aqui na Fraternidade Francisco de Assis, que no dia 22 de fevereiro do ano de 1961, eu li um artigo em uma revista e que anunciava que o mundo passaria por uma grande dificuldade, uma grande enfermidade que iria causar profundos aborrecimentos à nossa humanidade. O mundo passaria por uma grande doença chamada ansiedade. O que é uma pessoa ansiosa? Leiam lá, por favor. É uma pessoa que não sabe esperar, não sabe aguardar, sem pressa e sem precipitação. Não é o caso de vocês, eu sei. Eu sei disso. Mas nós vivemos com pessoas assim. Pessoas ansiosas. E as pessoas ansiosas são fabricantes das tensões. Tensão muscular. E nos nervos. Nervos e músculos ficam estirados, tensionados, retesados. A musculatura esquelética fica rija e a pessoa sente dores. Como os músculos e os nervos estiram, comprimem os órgãos internos. Comprimidos, eles manifestam sentimento de dor. E quando o homem sente dor nos órgãos internos, pensa que está doente. Quando na verdade ele está passando por um processo de tensão, que iniciou-se com a ansiedade. Só que esse retesamento que cria as dores, as tensões, passa logo depois para um processo também chamado
depressão. E que, segundo a ciência médica, demora 20 anos para ser tratado quando a pessoa segue passo a passo, todas as recomendações. Bem, parece que Jesus de Nazaré estava olhando na frente, eu não estava. Tenho a impressão que nós podemos localizar ali a sabedoria do Mestre. Depois da depressão vem síndromes. Já ouviram falar numa doença que está até tomando um status hoje, chamado síndrome do pânico? Tudo começa com a ansiedade. Mas Jesus não falou só da paciência. Irmãos, eu estou tentando mostrar aqui, fazendo uma ligação entre o que ele recomendou e o nosso estado de doença ou de saúde. Por quê? Quantos medicamentos para tratar da depressão os laboratórios fabricam? E querem saber, meus amigos, uma pessoa calma, tranquila, serena, que sabe governar a vida, sabe aguardar as coisas, o tempo das coisas, essas pessoas têm mais saúde. Ou não? Se nós procurarmos pessoas que não estejam na cidade de São Paulo, que é altamente provocadora desse estado de excitação ao processo da ansiedade, e irmos a alguns lugares no interior do nosso Brasil, nós vamos encontrar pessoas que são tranquilas. Perguntem a essas pessoas quanto comprimidos contra a depressão elas tomam. Poderíamos até combinar e fazer uma caravana, eu até faço proposta aqui, vamos combinar e vamos sair aqui de São Paulo e vamos em caravana escolher um lugar e conversar com essas pessoas do interior. Mas Jesus não falou só da paciência, falou também da tolerância. E tolerância é saber compreender e relevar os erros, as falhas, os equívocos e os defeitos do próximo. Quando eu terminar, nós vamos dizer para nós, parece que eu estou agora entendendo que difícil e complicado sou eu. Que não me ajusto num meio para permitir que o relacionamento seja bom. Porque Jesus está indicando aí paciência e tolerância. Sendo que a tolerância é para compreender e relevar os erros, defeitos do próximo. E a indulgência. O que é um homem indulgente? É aquele que sabe perdoar. Quantas doenças existem provocadas pelas nódoas dos insultos e das ofensas? Mas Jesus recomendava a indulgência porque o perdão às ofensas é um medicamento, é um remédio. Perdoar é ingerir um medicamento de defesa e sobe a imunologia porque as nódoas fazem baixar as imunologias. Existem pessoas que morrem depois de doenças ao longo do tempo, e tudo começou com ofensas. O melhor seria nós aprendermos a não nos ofender, porque aí não precisaríamos do estágio de perdoar.
Mas como é que fabrica isso? Fabrica o pensamento positivo de dizendo assim, eu não vou me ofender com coisa alguma. Quantas vezes eu preciso dizer isto durante o dia para projetar do pensamento para uma composição orgânica ligada com trilhões de células que eu tenho e não ficar afetado com coisa alguma? Quantas vezes vocês acham? Por favor, me deem um número. Um número, gente, um número. 10, 20 vezes. Não vou me ofender com coisa alguma. Não vou me ofender com coisa alguma. Não vou me ofender com coisa alguma. Mas eu estou dirigindo. Alguém dá aquela fechada, violenta. O que a gente faz? O detalhe que eu quero mostrar aqui nesta noite é este aqui. É o seguinte. Um pensamento nosso, um pensamento que se nos parece muito inofensivo, ele desarranja uma estrutura de pensamentos que nós temos. E eu tenho que aprender a pensar corretamente. Eu tenho que aprender a pensar corretamente, ordenando o meu pensamento numa sequência lógica, porque aí eu vou conseguindo, pouco a pouco, organizar, deliberar, governar os meus pensamentos e a minha vida. Ah, mas existe alguém que pode chegar a isso? Claro que sim, muitas pessoas conseguem, porque isso traz altos benefícios. Então Jesus, vocês estão lembrados da oração que ele ofertou como modelo para ensinar o homem a orar? Vocês estão lembrados? Leva o nome de Pai Nosso. Vocês estão lembrados? Há um momento sugestivo em que Jesus diz assim, perdoai, e está se dirigindo a quem? A quem essa oração é dirigida? A Deus. Pai Nosso, não é assim que Jesus, porque ele tirou o pai lá do Moisés, que era vingativo, nervoso, raivoso, que castigava, para Deus que é zeloso, um pai amoroso, que prevê o melhor para os seus filhos. É essa a proposta de Jesus. Então, é um momento que ele diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como... Me ajude, gente, vocês estão... Assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha a sabedoria do mestre. Por quê? Porque se nós exercitarmos o perdão é um medicamento baratíssimo. E eu tenho a certeza de que os companheiros que me ouvem já devem ter dito algumas vezes assim para as outras pessoas, fique tranquilo, porque eu já o perdoei. Já não falaram isso? 2 pessoas disseram que sim. Já está bom, não está? Quando nós pensamos em pessoas complicadas ou difíceis, nós pensamos no ser humano, que somos nós. Nós passamos por dificuldades ligadas às complicações de ordem espiritual. Não envolvi aqui o assunto com maior precisão ligado com a influência espiritual. Ligeiramente lembrei do capítulo número 23 do livro dos Médiuns, na intenção de que alguém há de se interessar, chegando em casa, ler esse capítulo por inteiro, porque ali reside o grande segredo de nós entendermos o que são as complicações de origem espiritual. O fato é que todos nós precisamos de uma conjugação de providências para que o tratamento seja adequado. O primeiro, vocês viram aí no movimento da transparência, uma é ligado com a ajuda espiritual. Nós precisamos aprender que vivemos em necessidades de apoio espiritual, de socorro espiritual. E eu não estou identificando nenhuma corrente filosófica ou religiosa que seja melhor.
porque todos os caminhos são válidos, desde que o agente principal que busca qualquer tipo de apoio ou cura saiba fazê-lo com dignidade. Então eu diria, qualquer corrente religiosa, filosófica, que tenha propostas realmente para que o homem possa melhorar a si. Então, a ajuda espiritual é fundamental para o atendimento a esta necessidade. O segundo ponto é levar essa ajuda para dentro da família, para junto dos amigos e dos grupos de apoio, que no caso pode ser, porque não, um centro espírita. A casa espírita, ela trabalha com a bicomponência para ajuda. Trabalha no esclarecimento e no recurso espiritual produzido pela assistência dos bons espíritos. E, quando necessário, e quase sempre o é também levar o assunto para aqueles que são preparados clinicamente para atender às necessidades já de desorganização do nosso corpo. A medicina do futuro, certamente ela vai trabalhar nas duas grandes áreas, que não apenas aquela de tratamento para a enfermidade constatada. Nós teremos ainda a medicina preventiva, que certamente combinada com todas as outras áreas de tratamento do homem, essa área fará com que o indivíduo se previna, porque hoje, irmãos queridos, nós podemos dizer que nós não aprendemos ainda a organizar a nossa vida para nos prevenir das doenças. Nós deixamos a coisa caminhar, vamos levando a vida, e só quando a doença aparece que a gente corre no médico para tratar, não é assim? Ou não? Esse é um fato que nós podemos constatar. Mas a nossa sociedade há de criar mecanismos para que realmente tenhamos na prevenção, e não vamos deixar chegar o momento das complicações e da dificuldade, até mesmo de relacionamento, porque nós estamos tratando aqui do relacionamento com pessoas difíceis e complicadas. Mas o relacionamento precisa ser tratado também por clínicos. E é por isso que a psicologia vem em nosso socorro quando há necessidade. Ali, junto de um retângulo verde, e eu vou encerrar pedindo a vocês que leiam, existe uma palavra que ela deve ser uma característica de um bom trabalho a ser enfrentado. Está ali, motivar a vontade do enfermo. A palavra mágica que eu quero destacar agora, para encerrar, é a palavra motivação. A palavra motivação. Eu sei que as pessoas vivem com problemas de família. Eu sei porque eu converso com muita gente, com mães, com pais, com filhos, com pessoas do relacionamento. Hoje há um processo ligado com aqueles parentes que são agregados à nossa família. Então eu sei que funciona dessa forma, e cada vez mais a sociedade vai se transformando e a família vai se modificando do ponto de vista estrutural. E isso vai ser daqui para frente num crescendo. Só que eu quero chamar a atenção para um assunto ligado com a reunião de espíritos com os quais nós convivemos. Se alguém que me ouve tem em sua casa mais de 4 pessoas, pode observar e constatar que uma pessoa é diferente da outra. Isso significa que nós, como espíritos, não somos iguais. Isso significa que nós somos diferentes porque temos personalidades diferentes, perfis espirituais diferentes. E a Terra está recebendo uma grande quantidade de espíritos de outros planetas, de provas e de expiações, modificados apenas os graus em que isto se reveste, para que uns aprendam mais do ponto de vista moral e outros mais do ponto de vista intelectual.
que nós podemos perceber que cada pessoa tem as suas necessidades íntimas, tem o seu ritmo de aprendizado, a sua forma de aprender. E nós precisamos então buscar o bom entendimento, o bom relacionamento para que a nossa vida seja mais edificante. Eu falei mais de 4 pessoas, mas agora eu vou levar o assunto que eu levo sempre quando termino o tema. 2 pessoas morando, convivendo juntas, elas devem procurar realmente estabelecer a linha mestra do bom relacionamento a partir dessas 3 palavras que vocês falaram muito bem, em alto bom som. Paciência, tolerância e indulgência. Pensem nesse assunto, por favor. Se reportem novamente às lições de Jesus. Está lá, se quiserem um pouco no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala ali dezenas de vezes ao longo de todo o seu texto a respeito dessas recomendações. Mas se não quiserem ler o que Kardec escreveu, leiam o que escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João sobre os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E nós vamos ver que ele localiza a temática da qualidade da nossa vida simplesmente nesses 3 pontos que são fundamentais para o nosso bom relacionamento. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, Milton, os nossos agradecimentos a você. Milton, muito obrigado. Um abraço. E a você que esteve conosco, o nosso abraço e até a próxima semana. Como essas respostas foram dadas popularmente, então eu acredito muito de que quem respondeu estava imaginando em alguém. Nenhuma pessoa a quem eu perguntei disse assim, eu sou complicado, ou sou difícil. Gostaria de poder perguntar a cada pessoa que está aqui no auditório, mas levaria algum tempo para a gente fazer essa enquete. Mas eu peço a você que está ouvindo com paciência e elegância esta palestra, que responda a esta pergunta. Você se acha complicado e difícil? Por quê? Responda a si mesmo. Normalmente, nós destinamos esses adjetivos qualificativos para as outras pessoas. Não é verdade? E está bem, porque nós estamos fazendo uma análise da personalidade humana. Ou ainda a pessoa que sofre de tensão, de depressão, de síndromes, de traumas, de fobias, obsessão. Agora eu preciso perguntar e quero que vocês respondam claramente. Já tiveram a oportunidade de contactar pessoas que estão vivendo problemas obsessivos? Sabem o que é obsessão? Porque a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria examinam esse tema e hoje existem tratados simplesmente notáveis a respeito deste assunto, que é à luz da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria. O tema obsessão é considerado uma enfermidade. E o Espiritismo também examina esse assunto? Examina esse assunto. Como é que o Espiritismo explica a obsessão? Então eu vou rapidamente colocar aqui para nós enquadrarmos o assunto dentro deste tema, junto das pessoas difíceis e complicadas. O Espiritismo diz que a obsessão é uma enfermidade de origem espiritual. E para quem gosta do tema, eu só vou lembrar, porque tenho a certeza todos já leram e já conhecem. É um livro que Allan Kardec escreveu e publicou em 1861,
no mês de janeiro, chamado O Livro dos Médiuns. E existe um capítulo especialmente escrito para tratar desta matéria. É o capítulo número 23 do Livro dos Médiuns. Allan Kardec ele faz a classificação da obsessão, fala de cada item, porque não é gradual, são gêneros, são processos, simples, fascinação e subjugação, e depois vai oferecendo algumas ideias muito sugestivas de como nós podemos tratar esta enfermidade à luz do conhecimento espiritual. A mesma coisa não se dá nem com a psicologia, nem com a psicanálise, nem com a psiquiatria. Porque o Espiritismo já envolve o tema partindo da premissa apresentada por Allan Kardec de que a obsessão é uma doença, uma enfermidade de origem espiritual. E diz que ela se apresenta como um fator de interrelacionamento entre espíritos com problemas de ordem moral. Então, o fator predisponente da obsessão, segundo o Espiritismo, é o fator de ordem moral. Também pessoas hipocondríacas, que trazem uma preocupação mórbida pelo estado de saúde e medo de doenças. Conhecem? Conheço várias pessoas que fabricam doenças. Pessoas que têm em casa prateleiras e prateleiras de remédios para todos os tipos de doenças, mesmo que eles não tenham ainda doença, mas já comprou antecipadamente, porque se um dia ficar doente, está lá na prateleira já o remédio para combater essas enfermidades. Vocês já tiveram oportunidade de conviver com pessoas hipocondríacas, fabricantes de doenças? Sim ou não? É simples o relacionamento. Tudo que elas falam, em tudo que elas falam, levam o assunto doenças. E se nós pudéssemos aprender com as grandes e sábias lições da vida de como viver melhor, usando pensamentos altamente positivos, com o tempo a gente abandonaria a palavra enfermidade, nem falaria do que está, porque levantando de manhã, ao invés de falar de doenças, vai agradecer um novo dia e o que ele realmente pode mostrar para uma boa vida, bons momentos em nossa vida. E também as pessoas que são viciadas em qualquer tipo de droga, tanto as lícitas quanto as ilícitas. Elas mantêm comportamento antissocial, sofrem de qualquer tipo de compulsão, ou ainda aquele que é fascinado pelo computador, ou na frente da televisão. Como se relacionar então com essas pessoas? Em primeiro lugar, eu devo fazer uma remissão de ensinamento lógico apresentado há mais de 2000 anos. Conforme vocês sabem, o Espiritismo adota inteiramente as lições morais de Jesus de Nazaré. Allan Kardec, quando na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, questionou qual o modelo de homem que poderia ser seguido pela humanidade, recebeu como resposta um prêmio, eu entendo assim, como grande contribuição para a nossa reflexão moral. Os espíritos responderam a essa pergunta, dizendo de maneira muito rápida, lacônica até a Kardec: vede Jesus, isto é, olhe, estude as lições de Jesus de Nazaré e você vai ter ali um conjunto de ideias sugestivas de como nós podemos transformar a nossa sociedade humana. E então, quando nós examinamos esse conjunto de lições morais,
entre todas elas, e em quase sempre Jesus tocou no assunto, nós vamos ler 3 palavras que fazem o conteúdo pedagógico dos ensinamentos morais de Jesus. Eu vou pedir aos irmãos que me ouvem a gentileza de prestarem bastante atenção no que nós vamos mostrar agora, porque quando nós dizemos assim, olha, eu tenho gente muito complicada ou difícil em casa, ou no meu trabalho, ou então parece que as pessoas estão cada vez mais de difícil compreensão sobre a vida, nós vamos entender que Jesus de Nazaré, ele tinha uma antivisão sobre a natureza humana e a natureza espiritual do homem. O que vem a ser isto? Jesus sabia, como sabe, que nós somos espíritos ainda imperfeitos, intelectual e moralmente falando. Eu usei a expressão, Jesus sabe. O que é isto? Ele sabe. Jesus conhece a nossa natureza espiritual. E eu disse ainda hoje, nesta palestra, que nós somos espíritos morando, residindo num planeta chamado Terra, passando por provações e expiações. Aí está o grau da nossa dificuldade na vida. O grau de dificuldade na nossa vida. Então eu vou mostrar as 3 palavras destacadas por Jesus que resolve o problema humano. Eu vou dizer assim, resolve o problema de relacionamento humano. E se eu falo que resolve o problema de relacionamento humano, eu já estou entrando na palavra mágica muito utilizada, mas muito utilizada por todas as ciências de relações humanas. A palavra moral. Iniciou-se com a ansiedade. Só que esse retesamento que cria as dores, as tensões, passa logo depois para um processo também chamado depressão. E que, segundo a ciência médica, demora 20 anos para ser tratado quando a pessoa segue passo a passo, todas as recomendações. Bem, parece que Jesus de Nazaré estava olhando na frente, eu não estava? Tenho a impressão que nós podemos localizar ali a sabedoria do Mestre. Depois da depressão vem síndromes. Já ouviram falar numa doença que está até tomando um status hoje, chamado síndrome do pânico? Tudo começa com a ansiedade. Mas Jesus não falou só da paciência. Irmãos, eu estou tentando mostrar aqui, fazendo uma ligação entre o que ele recomendou e o nosso estado de doença ou de saúde. Por quê? Quantos medicamentos para tratar da depressão os laboratórios fabricam? E querem saber, meus amigos, uma pessoa calma, tranquila, serena, que sabe governar a vida, sabe aguardar as coisas, o tempo das coisas, essas pessoas têm mais saúde. Ou não? Se nós procurarmos pessoas que não estejam na cidade de São Paulo, que é altamente provocadora desse estado de excitação ao processo da ansiedade, irmos a alguns lugares no interior do nosso Brasil, nós vamos encontrar pessoas que são tranquilas.
Perguntem a essas pessoas quanto comprimidos contra a depressão elas tomam. Poderíamos até combinar e fazer uma caravana, eu até faço proposta aqui, vamos combinar e vamos sair aqui de São Paulo e vamos em caravana escolher um lugar e conversar com essas pessoas do interior. Mas Jesus não falou só da paciência, falou também da tolerância. E tolerância é saber compreender e relevar os erros, as falhas, os equívocos e os defeitos do próximo. Quando eu terminar, nós vamos dizer para nós, parece que eu estou agora entendendo que difícil e complicado sou eu. Que não me ajusto num meio para permitir que o relacionamento seja bom. Porque Jesus está indicando aí paciência e tolerância. Sendo que a tolerância é para compreender e relevar os erros, defeitos do próximo. E a indulgência. O que é um homem indulgente? É aquele que sabe perdoar. Quantas doenças existem provocadas pelas nódoas dos insultos e das ofensas? Mas Jesus recomendava a indulgência porque o perdão às ofensas é um medicamento, é um remédio. Perdoar é ingerir um medicamento de defesa e sobe a imunologia, porque as nódoas fazem baixar as imunologias. Existem pessoas que morrem depois de doenças ao longo do tempo e tudo começou com ofensas. O melhor seria nós aprendermos a não nos ofender, porque aí não precisaríamos do estágio de perdoar. Mas como é que fabrica isso? Fabrica o pensamento positivo de dizendo assim, eu não vou me ofender com coisa alguma. Quantas vezes eu preciso dizer isto durante o dia para projetar do pensamento para uma composição orgânica ligada com trilhões de células que eu tenho e não ficar afetado com coisa alguma? Quantas vezes vocês acham? Por favor, me deem um número. Um número, gente, um número. 10, 20 vezes. Não vou me ofender com coisa alguma. Não vou me ofender com coisa alguma. Não vou me ofender com coisa alguma. Mas eu estou dirigindo. Alguém dá aquela fechada violenta. O que a gente faz? O detalhe que eu quero mostrar aqui nesta noite é este aqui. É o seguinte. Um pensamento nosso, um pensamento que se nos parece muito inofensivo, ele desarranja uma estrutura de pensamentos que nós temos. E eu tenho que aprender a pensar corretamente. Eu tenho que aprender a pensar corretamente, ordenando o meu pensamento numa sequência lógica, porque aí eu vou conseguindo, pouco a pouco, organizar, deliberar, governar os meus pensamentos e a minha vida. Ah, mas existe alguém que pode chegar a isso? Claro que sim, muitas pessoas conseguem, porque isso traz altos benefícios. Então Jesus, vocês estão lembrados da oração que ele ofertou como modelo para ensinar o homem a orar? Vocês estão lembrados? Leva o nome de Pai Nosso. Vocês estão lembrados? Há um momento sugestivo em que Jesus diz assim, perdoai
E está se dirigindo a quem? A quem essa oração é dirigida? A Deus. Pai nosso, não é assim que Jesus, ele tirou o pai lá do Moisés, que era vingativo, nervoso, raivoso, que castigava, para Deus que é zeloso, um pai amoroso, que prevê o melhor para os seus filhos. É essa a proposta de Jesus. Então, é um momento que ele diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como... Me ajude, gente, vocês estão... Assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha a sabedoria do mestre. Por quê? Porque se nós exercitarmos o perdão é um medicamento baratíssimo. E eu tenho a certeza de que os companheiros que me ouvem já devem ter dito algumas vezes assim para as outras pessoas: fique tranquilo, porque eu já o perdoei. Já não falaram isso? 2 pessoas disseram que sim. Já está bom, não está? Quando nós pensamos em pessoas complicadas ou difíceis, nós pensamos no ser humano, que somos nós. Nós passamos por dificuldades ligadas às complicações de ordem espiritual. Não envolvi aqui o assunto com maior precisão ligado com a influência espiritual. Ligeiramente lembrei do capítulo número 23 do livro dos Médiuns, na intenção de que alguém há de se interessar, chegando em casa, ler esse capítulo por inteiro, porque ali reside o grande segredo de nós entendermos o que são as complicações de origem espiritual. O fato é que todos nós precisamos de uma conjugação de providências para que o tratamento seja adequado. O primeiro, vocês viram aí no movimento da transparência, uma é ligado com a ajuda. O que é moral? O que significa moral? Por que nós usamos essa palavra? E dizemos, aquela pessoa é sem moral. Já ouviram essa expressão? Não é possível não ter moral. O que nós podemos adjetivar é se essa moral é boa ou ela é ruim. Isso nós podemos fazer. Por quê? Porque a palavra moral significa regra de relacionamento. E varia de pessoa para pessoa. Varia de família para família, de sociedade para sociedade, civilização para civilização, de mundo para mundo. O que é considerado moral em um determinado ponto pode não ser em outro ponto. Ué, mas como é que Jesus então tocou nesse assunto? Ele tratou, primeiramente, de sugerir que as pessoas não falassem mal, não fossem maledicentes. Por quê? Porque quando nós falamos mal, nós otimizamos o mal, valorizamos o mal, agigantamos o mal. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês tenham certeza, vão concordar comigo, em gênero, número e grau. A mídia, chamada mídia, porque é uma palavra latina, mídia termina em A, então é plural, significa recursos, instrumentos de comunicação. A chamada mídia, ela otimiza o mal. Ou não? Se eu chegar em casa e sintonizar, abrir a televisão, eu vou notar que a maior quantidade de notícias dizem aos acontecimentos maus da nossa vida. Se eu tiver 2 pessoas conversando, e se eu puder colocar um aparelho de ouvir o que elas estão falando ali, é bem provável que mais de 75% da conversa vai ser sobre falando mal de alguém.
Eu estou errado? Não. Me ajudem, por favor. Então Jesus, sabendo disto, criou um trabalho ligado ao relacionamento humano, partindo da premissa de que para melhorar a qualidade da nossa vida, nós precisamos diminuir a quantidade de palavras más, de exemplos maus, de pensamentos maus. E ele tratou então de não otimizar o mal. E fez frente a isso, falando de que nós não deveríamos ser maledicentes. Por quê? O que é que muda? Muda assim. Quando você, ao invés de ver o lado mal de uma pessoa, destacar o lado bom, magneticamente você atrai o lado bom, as coisas boas para você. O que significa isso? Que é usar o pensamento como uma força de atração para aquilo que nós mais desejamos. Se eu perguntar aqui, o que é que você quer mais na vida? Pode dizer também, quero ganhar muito dinheiro, porque precisa às vezes de muito dinheiro para resolver os intrincados problemas de ordem material. Outros vão dizer assim, eu quero ter muita saúde. Já passei tantos problemas ligados a enfermidades que eu quero ter muita saúde para ser muito feliz no restante dos dias que eu tenho pela frente. Ou então quero viver bem com a minha família. Quero atrair o antigo amor. Eu não vou fazer essa pergunta para vocês não, mas eu fiz outro dia no interior de uma cidade. Quem queria atrair, muita gente levantou o braço, queria atrair novamente para si o antigo amor. O que vem a ser isto? Saber usar o pensamento para a atração das coisas que nós queremos. Conforme eu disse, Jesus estava na nossa frente muito, então ele podia prever que as nossas dificuldades maiores estão em relação às coisas como nós pensamos em relação ao mal. Mal pensar, mal dizer e mal fazer. E ele destacou 3 pontos que eu vou apresentar aqui e pediria encarecidamente que levassem isso como uma recomendação, um prêmio, um presente nesta noite, porque se alguém quiser transformar a vida, é só seguir essas recomendações que não são minhas, são de Jesus de Nazaré. Como conviver com pessoas difíceis e complicadas? Primeiramente, através da paciência. Eu vou voltar essa palavra já já. Segundo, usando de tolerância. Terceiro, praticando a indulgência. Paciência, tolerância e indulgência. Eu vou pedir a vocês que repitam 3 vezes, fortemente, para nós realmente fixarmos esses ensinamentos de Jesus de Nazaré. Paciência, tolerância e indulgência. 1, 2, 3. Paciência, tolerância e indulgência. Outra vez, por favor. Paciência, tolerância. Agora mais forte. Paciência, tolerância e indulgência. Se eu olhar no espelho e falar essas palavras para mim num processo de autossugestão, porque eu sei que você tem paciência. Eu já estou olhando e vejo nos olhinhos das pessoas que têm paciência. Eu sei disso, tem. Que é tolerante. Só que agora eu vou mostrar as lâminas seguintes para nós percebermos aonde Jesus estava encaminhando este ensinamento para nos dar segurança. Veja que coisa interessante. Paciência é saber esperar, é saber aguardar, sem pressa, nem precipitação. Eu tenho que medir o grau de paciência que eu tenho para com as pessoas. Porque se eu quero me relacionar com as pessoas difíceis e complicadas, eu preciso desta ferramenta de trabalho. Jesus não brincava de ensinar. Jesus ensinava.
em profundidade. É um grande segredo para a nossa vida, como força positiva, ter paciência, usar a paciência. Porque, irmãos, eu já disse aqui na Fraternidade Francisco de Assis, que no dia 22 de fevereiro do ano de 1961, eu li um artigo em uma revista e que anunciava que o mundo passaria por uma grande dificuldade, uma grande enfermidade que iria causar profundos aborrecimentos à nossa humanidade. O mundo passaria por uma grande doença chamada ansiedade. O que é uma pessoa ansiosa? Leiam lá, por favor. É uma pessoa que não sabe esperar, não sabe aguardar, sem pressa e sem precipitação. Não é o caso de vocês, eu sei. Eu sei disso. Mas nós vivemos com pessoas assim. Pessoas ansiosas. E as pessoas ansiosas são fabricantes das tensões. Tensão muscular. E nos nervos. Nervos e músculos ficam estirados, tensionados, retesados. A musculatura esquelética fica rija. E a pessoa sente dores. Como os músculos e os nervos estiram, comprimem os órgãos internos. Comprimidos, eles manifestam sentimento de dor. E quando o homem sente dor nos órgãos internos, pensa que está doente. Quando na verdade ele está passando por um processo de tensão que Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos na Fraternidade Francisco de Assis, a nossa casa espírita que fica situada aqui na Vila Prudente, na cidade de São Paulo. Hoje, mais uma vez, temos a alegria de receber o nosso companheiro Milton Filipelli. Você está bom? Muito bem, muito obrigado. É uma honra estar aqui mais uma vez. Que bom, Milton. Ficamos felizes sempre por você atender às nossas solicitações. Mas, como já dissemos, você já faz parte integrante desse nosso grupo, né? Já tem uma pequena raiz. Mas também você não precisa de uma raiz muito profunda, que você é pequenininho, né, Milton? Uma raiz pequena já é suficiente, né? Tá certo? E hoje você vai falar sobre o quê? Olha, eu volto para falar de um tema que já apresentei aqui, sobre uma afeição diferente. O relacionamento com pessoas difíceis e complicadas. Fica à vontade. Muito obrigado, viu? Muito boa noite, companheiros e amigos da nossa querida doutrina espírita. Quero agradecer o convite sempre muito generoso da direção desta casa, da nossa fraternidade, para mais uma vez contribuir com as reflexões da nossa doutrina. Desejo a todos paz e saúde, porque é exatamente de paz e de saúde o que nós mais precisamos. Esse tema, o relacionamento com pessoas difíceis e complicadas, nós já desenvolvemos aqui na casa há algum tempo. E resolvi trazer de novo este assunto para apresentá-lo em uma feição um pouco diferente do que nós abordamos na última vez. Porque a ciência espírita trata
fundamentalmente da vida do espírito, da sua trajetória evolutiva. E conforme nós todos sabemos, a doutrina dos espíritos é a única que vai apresentar para o mundo, a partir de 1857, uma nova reflexão do que é o espírito e da sua vida em diferentes mundos. E o nosso mundo aqui, chamado Terra, é um planeta destinado aos espíritos que estão em fase de provações e de expiações. E nós precisamos entender bem o que são provações e expiações para compreendermos um pouco mais o que é que nós passamos aqui na Terra. E com o Espiritismo fica simples, muito fácil, filosoficamente compreender. Posso assegurar isso sem nenhum receio. Porque tudo que nós passamos aqui na Terra é efeito de causas que nós próprios criamos em situações anteriores. Eu vou repetir isto. Tudo que nós passamos, absolutamente tudo, são efeitos de causas que nós criamos anteriormente. Por vezes, essa palavra anteriormente, no tempo, significa 5 minutos atrás, como uma semana atrás, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos atrás. E é a doutrina que vai localizar esse assunto do ponto de vista da filosofia para explicar. E eu posso garantir que quando nós recebemos uma explicação razoável para as coisas que nos acontecem, nós nos confortamos mais. Eu vou falar diferente. Nós perdemos um pouco o medo de viver. E quanto mais conhecermos a ação das causas e os efeitos delas decorrentes, olha, quanto mais conhecermos, ficará melhor a explicação das razões pelas quais nós passamos por certas dificuldades na vida. Então, o relacionamento com pessoas difíceis e complicadas merece uma abordagem eminentemente doutrinária, segundo a doutrina espírita. Por isso que eu estou voltando para fazer essa abordagem dentro do conhecimento espírita, como uma contribuição para que possamos melhorar a nossa condição de vida aqui na Terra. Hoje se costuma dizer, melhorar a qualidade de vida aqui na Terra. E nós podemos fazer isso sim. O tema relacionamento com pessoas difíceis e complicadas merece hoje um estudo dentro da psicologia, dentro da sociologia, de forma variada. Eu deixei de anotar os títulos de livros que estão envolvendo este tema no mundo inteiro. Então eu resolvi fazer assim. Eu vou à fraternidade falar desse tema novamente, o relacionamento com pessoas difíceis e complicadas. Então eu vou imaginar que eu vou entrar numa livraria, aqui eu busquei uma ilustração da Livraria Cultura, que é realmente um local onde nós podemos fazer opções simplesmente notáveis do ponto de vista da literatura. Vou procurar a estante que esse assunto pode ser conduzido tanto para quem vai tratar com pessoas difíceis ou pessoas difíceis que querem se tratar. E na prateleira então eu vou começar a procurar livros que tratam desse assunto. E eu deixei de anotar os títulos depois que passou do número 100. Mas eu trouxe algumas coisas aqui para vocês verem. Olha quanta contribuição nós temos na livraria para comprar, para cuidar das pessoas difíceis e complicadas. Porque eu tenho a certeza absoluta, eu estou falando para pessoas, para companheiros, que devem ter
no mínimo, uma pessoa difícil ou complicada na família. Falei bem? Eu não estou sentindo muita firmeza, mas eu vou achar que sim. Então nós temos uma ou mais pessoas difíceis e complicadas na nossa família, ou amigos de trabalho, pessoas com as quais nós convivemos. Deem uma olhada nos títulos, que eu entendo são verdadeiros manuais para nos ensinar como devemos cuidar dessas pessoas. Então fica simples, é só ir na livraria, comprar um manual, ler o manual, chegar em casa e aplicar o que está escrito no manual. É só usar de uma metodologia no processo do relacionamento humano e nós vamos ter aí uma condição de ajudar no relacionamento com as pessoas que são difíceis e complicadas. Bom, podemos fazer um alerta. Dificilmente nós vamos resolver os problemas das pessoas difíceis e complicadas apenas lendo esses livros. Porque o assunto é um pouco mais sério do que possamos imaginar. A começar pelo próprio título. O que vem a ser uma pessoa difícil? O que vem a ser uma pessoa complicada? Por que é que nós usamos essas expressões? Da última palestra que fizemos sobre esse tema até hoje, eu procurei perguntar para as pessoas comuns o que elas entendem por uma pessoa complicada. Então nós vamos abrir aqui o nosso pano de fundo para localizar o tema, primeiro, de como as pessoas consideram as pessoas difíceis e complicadas. E dizem assim: olha, uma pessoa é muito difícil e complicada quando ela não combina, não aprova e não aceita as nossas ideias e as nossas opiniões. Também, uma pessoa é difícil ou complicada quando não aceita as sugestões, por mais positivas e bem intencionadas que sejam. Eu já falei 1000 vezes, já mostrei o caminho, mas é muito difícil, muito complicado, parece que não entende o que eu falo, ou não quer entender o que eu falo. E mais, quando a pessoa quer se mostrar proprietária exclusiva de suas ideias, não as dividindo com ninguém. Ou ainda, quando gosta de complicar as coisas ao invés de simplificá-las. Bom, agora tem que dar uma paradinha porque parece que isso aqui é um tema muito sugestivo. Será que existem pessoas que realmente gostam de complicar ao invés de simplificar as coisas? O que é que vocês acham? Eu sei que vocês estão fazendo, vocês estão tentando localizar alguém em casa, junto à família, os vizinhos, os colegas de trabalho, não é assim? Tem sim. Existem pessoas que gostam de complicar o que é simples, o que é fácil. Só que eu sou espírita e preciso localizar o tema dentro do conhecimento espírita. No início da palestra, eu disse que o Espiritismo nos ensina que nós vivemos num planeta de provações e de expiações. Então, antes de continuar, dou uma paradinha aqui, eu devo explicar o que é isto, para ficar melhor o nosso entendimento didático sobre esta matéria. Provação, a palavra já diz, provas, são escolhas ao arbítrio do próprio espírito, que deseja, segundo, estou falando, lendo o que está escrito lá no livro dos Espíritos. O espírito deseja saber se é capaz de passar por determinadas provas e para medir o grau do seu adiantamento espiritual. É o que está escrito lá. Então ele estabelece uma ou mais provas. Mas o que é uma prova? Se eu comparar uma prova com o que o aluno faz na escola,
ficará bem fácil de compreender, com a explicação pedagógica de que quando o aluno ele termina o ano e ele é submetido a determinadas provas, não é a escola que quer medir o grau de conhecimento do aluno. Do ponto de vista da pedagogia, é o próprio aluno que quer saber se ele já aprendeu as lições que foram ensinadas lá na escola. Eu vou voltar ao que está escrito lá no Livro dos Espíritos. O Espírito estabelece ao encarnar uma ou mais provas para se submeter a fim de medir o grau de adiantamento espiritual, para saber se ele já está mais adiantado ou se ele ainda está menos adiantado. Notem que eu não falei atrasado. E por que eu não falei atrasado? Porque eu conheço uma lei que o Espiritismo chama de lei de evolução, uma lei natural, e devo dizer que, segundo essa lei, todos os espíritos estão a cada átimo de tempo mais adiantados do que estavam anteriormente, antes desse átimo de tempo, que é a menor fração. Significa que a cada minuto nós estamos avançando, nunca voltamos para trás. Eu expliquei o que é provação segundo a doutrina espírita. E expiação? Expiação são os efeitos das causas que o espírito provocou, promoveu, e que ele tem que colher ao longo de toda a sua trajetória evolutiva. Existem acontecimentos na nossa vida hoje que são resultados do que nós estabelecemos na encarnação anterior, ou em duas anteriores, em 3, em 4, em 5. Então são efeitos, são resultados, consequências, que o Espiritismo chamou de expiação, porque, conforme nós sabemos, do ponto de vista cultural, a doutrina espírita surgiu no século XIX, na metade do século XIX, com toda a carga de influência cultural da França, da Europa, e posso dizer, com a carga de influência da linguagem católica, porque a palavra expiação é uma terminologia do catolicismo. E dentro do catolicismo, a palavra expiação significa castigo ou punição. E castigo e punição não existe segundo a filosofia espírita. Então nós vamos entender essa palavra expiação como efeito ou consequência de causas anteriormente produzidas. Agora eu volto aqui para o tema. Então eu tenho um quadro de pessoas que gostam de complicar as coisas ao invés de simplificá-las. Alguém poderia perguntar, nesse caso, as pessoas que gostam de complicar ao invés de simplificar, estariam passando por provação ou por expiação? Eu vou adiantar um pouquinho para depois ficar mais fácil compreender esse tema. Quase sempre, as pessoas que complicam as coisas ao invés de simplificá-las, denotam que já estão complicadas do ponto de vista espiritual, são pessoas confusas espiritualmente. Logo, eu endereço esse assunto para o campo das expiações, das consequências. Elas estão mostrando o que elas são do ponto de vista espiritual. Ou ainda, pessoas que se mostram como sendo enigmáticas. O que seria uma pessoa enigmática? Seria uma pessoa, e é uma pessoa, que a gente é difícil de compreender o que ela pensa, o que ela fala, o que ela quer. A pessoa enigmática se esconde através dos acontecimentos. Olha, não sei muito bem o que ela quer, não, é muito difícil de compreendê-la. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, manifesta um gosto de manhã, outro gosto à tarde, à noite. Olha, notem que eu estou deixando de lado tudo o que eu falei aqui na primeira palestra, à luz do conhecimento da psicologia, porque nós traçamos naquela oportunidade verdadeiros quadros sobre a personalidade humana. Hoje nós vamos tocar no assunto do ponto de vista da abordagem espírita. Então a pessoa enigmática
ela se torna de difícil relacionamento. Ou ainda aquela pessoa que não gosta de obedecer ordens, e fica difícil, inclusive, para encontrar um bom emprego. Porque na estrutura do trabalho, existe um processo hierárquico que a pessoa tem que obedecer. Ou ainda que não respeita as coisas alheias. Eu vou tomar um pouquinho de cuidado, mas eu vou entrar nesse assunto aqui. E talvez vocês conheçam, porque essa opção aqui da pergunta, para aqueles que responderam desta forma, significa que existem pessoas que não adotam o princípio do respeito às coisas dos outros. E eu descobri que existem pessoas que confundem tanto, que pensam que as coisas dos outros são delas próprias. Ou então que invade o espaço alheio. Existe na linguagem popular, o termo é uma pessoa muito espaçosa. Vocês já ouviram essa expressão? Uma pessoa que vai entrando e vai tomando conta do espaço dos outros. Quando a gente percebe, já ocupou o espaço alheio. Ou então aquela pessoa que é intolerante, impaciente, mal educada, respondona. Essas foram respostas que deram a nossa pergunta de o que você acha que é uma pessoa complicada. São indicações que as pessoas encontraram. Ou então pessoas que não sabem conviver bem em grupo, em coletividade, principalmente no núcleo familiar. Eu penso que vocês estão imaginando as pessoas que conhecem e que passam por estes perfis que estamos mostrando aqui.